Alô, Rio! Estamos voltando com mais um podcast dessa semana, aqui diretamente da nossa base operacional do centro do Rio de Janeiro, na rua Álvaro Alvim, em frente ao Teatro Rival, Centro Cultural do Rio de Janeiro. Aqui é onde acontece tudo, né, Zé Maria? Tudo. E para me ajudar aqui, hoje bater um papo... Já foi melhor. Foi melhor. Com uma atriz maravilhosa que eu quero agradecer a presença, ter aceito o nosso convite. Vamos falar muito de teatro e televisão, cinema. E o Zé Maria, ator, diretor, autor, imortal da Academia Brasileira de Mamanguape. Como é que tá as coisas, Zé? Tá tudo tranquilo. Eu também sou da CLAP TCC, do Espírito Santo, pessoal. É outra academia também? É outra. E falar também do meu canal no YouTube. Qual é o nome do seu canal? Rapidinhos do Teatro. Rapidinhos Já do são Teatro. quase 400 mil visualizações. Tá ótimo. Falando de teatro, não é qualquer coisa, falando de teatro. Falando de teatro, para quem teatro, gosta cinema, de teatro. Vamos lá. Beleza. Rapidinhos do Teatro. Beleza. E Sérgio Papito. Eu? Ator, professor de História, inspetor de Polícia Civil. E aí, Sérgio, tudo beleza? Beleza, tranquilo. Botando muita gente em cana, limpando a área. Tá meio complicado, né? Mas tá beleza lá. Dá para andar depois das 6 horas em São Gonçalo? Do quê? Da noite? Da noite? 6 horas da noite? Não aconselho. Às vezes assaltam às 6 da manhã também, né? Não aconselho, Tá não. saindo, Tem uns bairros lá que a gente tá... desgraçado não dorme, tu já não Não, dorme. Às vezes o pessoal tá saindo de manhã, os caras estão Tá tendo muito roubo de carro, muito furto de veículo. Mas a gente já prendeu uma quadrilha até uma semana agora, que agora já deu uma E vocês estão recebendo essas pessoas na delegacia com muito maior carinho, coração Muito aberto. É que nem coração de mãe, né, parceiro? Uma bolacha? Não, Uma o quê? bolachinha? Não, com carinho, Não, com um respeito. Uma bolacha? Não. Tomar um café da Não manhã? dá mais. Tu não? quer me prender, Ah, cara. não Pô. E Fernando Reschke, ator, diretor, produtor. Ele é um dos diretores do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, reembolsado, né, Zé? Né, o Reschke? Mais 2 anos. Mais 2 anos. O Segundo nosso mandato. presidente, Hugo Gross. Muito Tu tá prazer. com o olho meio assim, tu fumar uma maconha? Cara? É que eu encontrei a Sura, eu estou me lembrando do passado. Então eu vou para que você faça as honras e apresente a nossa convidada para Com o o maior nosso prazer. público. Bom, atriz, produtora, está em cartaz num espetáculo lindíssimo, que eu estou louco para ver, vou ver sim. Ela, nossa querida Beth, né? Nossa Débora Duarte Débora e Duarte. Lucas Mimura, que é um ator jovem de São Paulo e que também é produtor. É que eu encontrei Beth Mendes, beijo Beth Mendes. Contemporâneos. E dizer que nós estamos fazendo um trabalho lindo para o Retiro dos Artistas. Quintas-feiras temos lá, às 4h, comandando um show, 2 horas de duração, Vatuzzi, Golden Boys e todos mais que quiserem compartilhar dessa festa. É uma festa, é um teatro lotado e sempre um artigo que eles precisam. Nessa semana, uma lata de leite em pó. Vamos ajudar o retiro, né? Precisa muito. São 42 pessoas morando. Então apresenta a nossa... Estou chegando lá. Sura! Eu quero convidá-la no ar para ela ir presente, oficialmente, dar uma subida naquele palco e falar do seu espetáculo. É um maior prazer. E é lindo esse projeto de vocês e é muito necessário, Claro. né, a contribuição para a Casa dos Artistas. Posso falar já da minha peça? Já vamos Pode, começar, então pode, eu sempre pode. abro a nossa roda aqui de papo Hoje ele passou a perguntando bola. quais as novidades, o que você está fazendo, o que está acontecendo, então já pode falar do teatro. Então, eu fui convidada para fazer essa peça, é uma comédia chamada Da Pá Virada, da Rediana Antonini, uma autora que faz comédia maravilhosamente bem, direção da Bel Kuttner. Bel Kuttner, atriz, todos sabem, filha da Dini Sfates, do Paulo José, com quem eu trabalhei também. Então, e a Bel foi minha aluna no Teatro Tablado, e hoje é minha diretora, e foi maravilhoso. Então, no elenco eu estou com a Débora Duarte, com o Lucas Mimura, que é um ator jovem de São Paulo, que é o produtor do espetáculo. E uma ficha técnica maravilhosa. A gente está no Teatro Fashion Mall até o dia 3 de agosto. E depois vamos rodar e vamos vida longa, se Deus quiser. Você falou do tablado, vou começar. Eu vou lá. Também fui de lá. Eu sei. Um pouquinho antes de você, né? Eu sei. Você foi dirigida para Maria Clara Machado. Eu também. Eu só... Porque a Luísa é depois de mim, que Aham. começou a dar aula. Você também chegou a dar aula lá, né? Também, eu sou contemporânea da lembro de lá. Luísa. Uma pergunta. O tablado contribuiu para a gente com tudo, né? O amor ao teatro, o cheiro do teatro, o camarim, né? O amor a tudo. Eles
cenografia, a gente sentia que era teatro lá, né? Uhum. Era teatro amador. Qual o problema de ser amador? Ela fazia questão que fosse amador, lembra? E era num nível profissional. De qualidade, né? Ingresso pago, 2 sessões, né? Peças infantis também, né? E lanche pro elenco, muito bem cuidado. É o melhor sanduíche de mortadela que eu comi na minha vida. E não tinha nem manteiga, mas foi o melhor sanduíche, que era o lanche da gente entre uma sessão e outra. Que mais, além do que eu já falei, o que você sentiu prazer de nascer junto com o tablado? Olha, quando eu entrei no tablado, o tablado estava fazendo 20 anos, né? E foi uma coisa incrível, porque foi um ano muito difícil, em que tinha censura, a gente estava em plena ditadura militar, então a cultura passando por períodos de muita dificuldade. E na época, você lembra, era só a Maria Clara Machado quem era professora. Então tinha a turma dos mais velhos, que era a nossa referência, e eu entrei com uma turma maravilhosa, Luiz Cardoso, Bernardo Jablonski, Carlos Wilson Silveira, Damião, enfim, uma turma que ficou muito tempo lá. E foi quando ela, depois de 3 ou 4 anos, ela resolveu abrir a escola para mais turmas, porque começou a ter uma procura muito grande também. E ela foi escolhendo a dedo, e eu fiz parte desse primeiro corpo de professores, né? E nós tínhamos uma coisa muito legal ali, que nós tínhamos que montar espetáculos com os alunos, então era uma maneira da gente exercitar também o nosso lado de direção, de diretor. Hoje os atores são múltiplos, fazem uma porção de coisas, mas na época não era. Então nós tivemos esse espaço livre para exercitar, como o Fernando falou, como o Resch falou, tudo, desde varrer o palco, entender da iluminação, o figurino, uma escola de ponta a ponta. E eu estudava comunicação na Fluminense, larguei no 3º ano, porque eu optei para fazer teatro. E eu me identifiquei completamente, era um espaço de liberdade para a gente. Frequentava diariamente, nós todos, né, a minha turma, frequentávamos o tablado todos os dias, 2 sessões sábados, 2 domingos. Eu fazia novela, depois eu fui convidada para cinema e para novela, para televisão, pelo Zembinski. O Zembinski também foi do tablado, passou pelo tablado, logo que ele chegou no Brasil. E era muito comum que os atores mais velhos assistissem às peças. E então, as peças que eu fazia, não só as infantis da Maria Clara, mas os clássicos, né? As pessoas iam assistir, o Ian Michalski, que era aquele crítico rigoroso, né? Os que já tinham passado por lá, Rubens Correia, Ivan de Albuquerque, nossas referências. E aí o Zembinski me convidou para fazer um especial, e logo depois, que foi estrelado pela Tereza Raquel, e foi a minha estreia com o Diogo Vilela. E logo depois o Daniel Filho me chama para fazer Dancing Days. Então tem um período muito incrível, porque eu fazia novela direto, 2 sessões sábados infantis, 2 domingos, e com o meu grupo de teatro experimental a gente ainda ia fazer à noite espetáculos no Museu de Arte Moderna, enfim, Teatro Opinião. E nesse período tinha um grupo de palhaços chamado Irmãos Flagelo, que a gente fazia em praças públicas, subvencionados pela Secretaria de Parques e Jardins. Então era palhaça de manhã, as peças infantis 2 sessões, e corríamos para fazer às vezes 2 sessões à noite. Então era teatro na veia, sabe? Frenético ritmo, né? Ritmo frenético. Eu estou falando freneticamente também desse passado, mas que o resto que conheceu. Mas uma das coisas talvez mais importantes para a formação do jovem ator, atriz, essa convivência diária, em que você pode fazer tudo, que poucos espaços tivemos no passado, mas que foram fundamentais. Todo mundo que você está aí, que a gente reverencia hoje como atriz, ator, bacana, saiu desse movimento. Maria Clara Machado, a Miradade, Teatro Oficina. Quem trabalha com grupo. Em grupo, no coletivo. Coletivo. Hoje eu digo, tudo. Martim Gonçalves, que foi de lá também. Hoje a gente estava falando do número de sessões, né, antes, por semana. Nós só tínhamos folga segunda-feira. Eu ainda peguei isso um pouquinho. Terça a domingo. De terça a domingo. 2 quinta, 2 sábado, 2 domingo. E a segunda a classe se encontrava, se reunia, conversava e trocava. Então a gente aprendia com os mais velhos. Tinha uma troca linda. E hoje em dia a gente faz sexta, sábado e domingo quando consegue fazer. Então o que acontece, além de ser uma coisa horrível, porque a gente vive do nosso ofício, para quem está começando, para os jovens atores, já é também esquisito não poder exercer plenamente a sua profissão, né? Como um trabalho, é um trabalho.
E as temporadas são muito pequenas. Então, você tem que estar com um espetáculo e você tem que ficar circulando, né, em espaços diferentes. Está meio esquisito o panorama nesse sentido. Eu estranho essa dinâmica Isso é atual. um espaço que você não tem domínio dele. O espaço você chega lá 1 hora antes, faz o espetáculo, depois vai embora. Quer dizer, você não para, não conversa, não briga com o outro. Que isso eu acho, essa formação que tivemos lá no passado, exatamente. era porque a gente ficava lá para você fazer nada, só conversando, vendo os outros. Entendeu? Eu agora, lá no Fechomol, né, no da Pá Virada, eu chego 2h30 antes, às vezes 3 horas antes. É muito importante você estar nesse ambiente, você cortar o cotidiano e entrar, se deixar, é quase como uma meditação, uma concentração, para você entrar, estar livre para poder entrar a dramaturgia, entrar a ficção, entrar o imaginário, o corpo aquecido. É um trabalho de atleta ser ator, né? Ser atriz. E esse espaço sempre será um espaço sagrado. Espaço do teatro. Mas talvez algumas pessoas, eu tenho visto pessoas mais jovens que precisam fazer teatro, fazem um dia na semana só, não tem essa vivência toda, eles não respeitam esse espaço como uma coisa, mesmo quase que não é uma religião, mas é um espaço sagrado. É um mesmo. ritual coisa, que tem que ter, né? Tem que ter um ritual, um ritual, né? Como é que você chega, como é que você sai, como é que você faz, bababá. A nossa diva, Fernanda Montenegro? Não, morreu, ai meu Deus, que fez a professora, ai meu Deus. Professora, cara. Marília Pera? Marília Pera. Ela dizia que chegava 5 horas antes do teatro. Com muito amor. Chegava 5 horas antes, ficava lá. Curtindo os deuses do teatro, falavam dos deuses do teatro. Eu sou desse espírito. E hoje me perguntaram assim sobre minha atividade como professora, né? Eu dei aula há mais de 48 anos. E continuo agora também. Assim, eu acho que o que eu passo mais, o que eu consegui passar nesses anos todos para os alunos, é isso, é uma paixão pela profissão, né? E um senso de responsabilidade, né? Responsabilidade no sentido não rigoroso, disciplinar, mas de respeito. Né? Com a atividade, né? Com a profissão. É por aí que eu vou. Eu acho que uma coisa muito ruim é ter um espetáculo atrás do outro. Né? É horrível. Aquele teatro que é feira, né? Não tem jeito, feira, a gente tem que alugar. Então, já tem gente chegando, já tem gente saindo. Nós estávamos saindo lá, chegou a Sandra de Sá. Aí olha, sai correndo, não pode tirar foto, porque a parafernália dela é grande, né? É uma orquestra, uma banda forte. Então, a gente respeita, tem que sair do palco, aquele pessoal todo subiu querendo tirar foto, não pode porque tem que montar isso aqui. Porque é muito caro, ficou muito caro o teatro, né? E as poucas casas, muitas fecharam e foram transformadas em igreja. Quantos teatros, né? Fecharam e se transformaram em igreja evangélica. Então, é caro a manutenção. Eu até entendo o lado do empreendedor, né? O que está do outro lado. Mas é triste, né? Não deveria ser assim, né? Mas, graças a Deus, a gente também tem políticas públicas favoráveis. Eu fui jurada, agora recentemente, durante 7 anos, do Prêmio do Humor do Fábio Porchat. Desde o início. Saiu ano passado. Então, durante 7 anos, eu assisti tudo, assim, de comédia, né? Prêmio do Humor. Vimos muitas coisas. Mas stand-up muito stand-up também, muita coisa ruim, mas também coisas boas. E eu vi surgir grupos da periferia, do subúrbio, da periferia, de talentos impressionantes e coletivo. Sabe, tem isso, porque como eles não têm recursos, não têm a facilidade que um jovem da Zona Sul tem, ou que está no eixo Rio-São Paulo, na Zona Sul, eles têm que se juntar para fazer. Então, isso que nós aprendemos lá com a Maria Clara Machado, dessa paixão do coletivo, de se juntar forças, um faz a luz, outro faz o figurino, isso eu vi renascer. E está acontecendo, tem grupos muito interessantes surgindo por aí. Ô, senhora, você está com, eu vi uma divulgação sua de um espaço cultural aqui no centro do Rio, ainda está rolando? Como é que tá muito legal. Eu comecei no início do ano, é um projeto que é um espaço que pertence ao projeto da Prefeitura de revitalização dos espaços do centro do Rio. E aí eu fui convidada
por 2 produtores, gestores do espaço, que fica na rua da Alfândega 50, entre a 1º de Março e a Rio Branco, perto do CCBB. O espaço chama Mistura Gente. Eu fiquei encantada, porque é um prédio de 5 andares, então o térreo primeiro é destinado a artes plásticas, tem um bistrô, e também para shows, algumas coisas assim. O segundo piso é para corpo, trabalhos de corpo. O terceiro para teatro, é uma sala multiuso. E o quinto e o terraço para eventos. E está muito bem cuidado e muito bem administrado, né? Pelo Rômulo e pelo Romero. E me convidaram, então, para fazer um trabalho lá de teatro. Aliás, eu iniciei, quer dizer, comecei os ensaios, e para dar aula. Então, eu estou dando aula para uma turma de adulto e vou abrir às terças-feiras, das 18 às 20 horas, no Espaço Mistura Gente, e vou abrir uma outra turma às quartas-feiras também nesse horário. Estou muito feliz, porque é um pessoal eclético, de vários lugares, muita gente de Niterói, incrível como o pessoal de Niterói frequenta o centro do Rio, né? Aqui pertinho, pega a barca. Pega a barca, já está ali. Conhece muito mais do que eu. E então tem uma turma que hoje aposentados, ou de profissões diferentes que nunca conseguiram fazer, mas sempre tiveram um sonho de experimentar fazer teatro. Uma turma deliciosa. E aí, nesse início, que eu estava preparando justamente uma peça de teatro, um trabalho sobre o Rio Antigo, né? Essa região nossa aqui, quando eu fui convidada para fazer da Pá Virada, e devo fazer, então, esse outro trabalho num horário alternativo, talvez até na hora do almoço. E da Pá Virada, fala mais um pouco do seu personagem, o personagem da Débora, do outro ator. Como é que vocês estão agora, depois da estreia, como é que foi as expectativas? Fala pra gente. Então, é uma comédia deliciosa, são 2 amigas, uma é musicista, um pouco mais conservadora, que acabou sendo transformada, obviamente, pela Débora Duarte, que é uma irreverente, uma transgressora irreverente, maravilhosa atriz, que eu tenho maior admiração por ela, e a minha personagem, que é genial, porque é uma louca desvairada, né? Ela tem um prazer, ela chama Leila Paola, e a personagem da Débora Duarte chama Séries Regina. Elas moram no mesmo prédio e elas se ajudam e se dividem. Ficaram viúvas, uma não teve filhos, a outra tem, mas o filho mora longe. E tem um vizinho recém-chegado que foi morar no prédio, que é um jovem. Então, começa a peça, tem um incidente, enfim, vou dar um spoiler rápido, né? Uma delas fica presa, o personagem da Débora Duarte fica presa no elevador, e esse vizinho recém-chegado socorre, e daí surge um entrosamento desses 3 personagens muito diferentes, com vivências diferentes, mas que vão se aproximando, se ajudando e se atualizando nesse mundo contemporâneo individualista. Então a peça fala sobre isso, sobre a amizade, mas é muito engraçado. O pessoal se diverte, se identifica muito. E a minha personagem é uma delícia, porque há muitos anos eu não fazia humor. Quer dizer, eu até andei fazendo Porta dos Fundos, umas coisas ultimamente, mas assim, em teatro, e as pessoas também me veem como uma atriz de Chekhov, né? Fiz muito Nelson Rodrigues também. E eu estou adorando, está sendo um deleite, porque ela é maravilhosa, uma personagem que a gente encontra em Copacabana, por exemplo, sabe? Colorida, que gosta da vida, que quer ter prazer na vida até morrer, né? Elas estão na faixa dos 70 anos, as 2. E o público ri do começo ao fim e se emociona também, porque tem momentos emocionantes, e a Regiana Antonini, ela consegue lidar com isso bem, né? Com a coisa do humor, e também de levar para uma coisa mais poética, mais lírica. E a Bel, que é genial, porque a Bel é interessante, a beça, porque ela é muito objetiva, muito pragmática. Às vezes eu vejo a Dina Sfat nela, sabe? E é muito amorosa e muito precisa na direção. Então ela conduziu esse trabalho muito bom. Fizemos os ensaios em um pouco menos de 2 meses. Estamos lá no Fashion Mall, a ideia é realmente levantar voo, viajar, fazer outras pautas, outras temporadas.
Estou muito feliz e gostaria que tivesse, interessante. que tenha vida longa. Sura, é um prazer entrevistar você, eu sou um fã seu. Muito obrigada. Tá? Você é uma atriz maravilhosa, mas eu queria perguntar uma coisa. Há muitos e muitos anos atrás, eu fui numa peça de teatro que era passada numa sauna. Ah, sim, a sauna. A sauna. É. Quando que foi isso, mais ou menos? 1989 ou 80 e pouco, por aí, né? porque em 90, logo em seguida, eu montei o Peter Pan. Foi um grande musical no Teatro Vila Lobos. Foi em 89, eu acho. 89. Eu achei fantástica a peça. É um texto em inglês, que as pessoas pensam na sauna, já acham que tem um outro sentido, mas é uma peça inglesa, com produção do Wolf Maia, na época, a Bibi Ferreira dirigiu. Exato. E era um elenco bacana. Não, até eu lembro que a Cláudia Gimenez estava, Cláudia né? Gimenez. Estava aquela senhorinha que fazia a mãe da Cláudia Gimenez, esqueço o nome dela agora. Já falecida também. Maravilhosa, me deu Eu sou bem sincero, Não. eu adorei a peça, tanto é que na Nívia época, Maria, Baité Proença, pô, só gente top. Ângela Leal. E no final todo mundo ficava peladona, cara. Mas era uma coisa muito bem feita. Muito bem feita. Não bem Luz do feita. Jorginho de Carvalho Eu- tinha uma plasticidade. Eu fiz espetáculo. uma propaganda dessa peça no colégio, na faculdade. Era eu muito bom. Eu fui umas 3 vezes. É. Eu fui com um grupo de amigos, depois fui sozinho uma E vez. eu me lembro que uma e época que levei o minha mãe. ar-condicionado do teatro não funcionava, e era verão, e era realmente Na na sauna. sauna. Né? era Mas sauna. as pessoas iam, lotavam, foi uma temporada Lotava, incrível. foi muito bacana. Porque tinha uma piscina no palco. Tinha uma piscina, cara, isso nunca Foi tinha visto. construída uma piscina no palco. No meio do palco, né? exatamente. Então, de verdade, com água, era incrível, uma produção muito bacana. Nota 10. Você falou do Peter Pan. Peter Pan foi um sucesso. Um sucesso. Foi uma produção maravilhosa. Como é que foi isso? Foi um sucesso. Foi uma produção iniciada, iniciamos sem patrocínio. Norma Thierry veio junto comigo para o trabalho e começamos a montar. Eu fazia uma novela, Barriga de Aluguel, e ainda não tinha o Projac. Era uma cidade cenográfica ali, não era uma cidade cenográfica, era um local em Guaratiba. Guaratiba, e que eu gravava de segunda a sábado com meu Deus do céu, tá me dando uns brancos. E gravávamos muito, e eu comecei a fazer a produção do orelhão, não tinha celular ainda, né? E fui fazendo a produção, entrou para fazer a música original Edu Lobo, com Paulo César Pinheiro. Eu sei que eu já estava com turmas ali de teatro grandes, e na Barra também, um elenco de 58 pessoas. E uma equipe de ficha técnica maravilhosa, Jorginho de Carvalho, Lídia Kozovski, Pedro Sayad no figurino, enfim. E ficamos 2 anos em cartaz. Eu lembro. Né, Você Maria? lembra disso? Foi um grande sucesso. Porque o Peter Pan voava, passava... Era grande sucessão. barato. É. Como é que faziam de Porque fora? nós não tinha na época ainda musicais, né? Então fui pioneira nesse sentido, assim, né? Fomos pioneiros de fazer produções grandes de qualidade para criança. Agora voltamos à origem. Vamos. Ui, eu tô leve hoje. Fala. Eu não sou Reschke, né? Ah. Eu sou Repitsky. Isso. O Orlando Miranda que cortou meu nome do Princesa Isabel. Porque o Pernambuco de Oliveira me viu lá, não estava lá, me levou aí foi meu padrinho, Orlando Miranda. Aham. Você nunca pensaram em mudar seu nome, cortar seu nome? Pensaram. Daniel Cortar, Filho. né? Passar o filho. Abreviar. E eu não... Ele me falou que é 4 consoantes. São 4 consoantes? O meu também tem. Eu são 13. 13 consoantes? Tá, obrigado. Não, tem vogal, porque... Tem poucas, tem vogal. Berdichevski. O meu Repitsky é dificílimo. PITZKY. A pessoa tropeça. E o Tarcísio Meira falou que tinha um barato de que o nome tinha que ter 13 nomes. 13 A maioria letras. dos atores 13 13 letras. letras. Aí o Zé Peck, que era o maquiador, lembra o Eric? Eu lembro. Ele falou, a gente deve ser parente, porque o Zé Peck, ele veio da Rússia também. Meu avô. Polônia, não? Rússia. Lá de longe. Aí Zé Peck, Repitsky, como chegava na aduaneira, não sabia falar português. Erravam as letras. Erravam, Vai como tá. Então ele sempre falava, eu sou russo branco, teu avô deve ter sido russo branco. Como muito complicado, vai o que tiver. Aí, na pronúncia fica, né? Fica na pronúncia. E eu me lembro que eu falava assim, eu não queria mudar o nome, e imagina, as pessoas falam Karabichevski, vão conseguir falar Berdichevski. E eu tive um encontro incrível com a Ida Gomes. Era a Ida Chafran. A Ida veio um dia para mim, aquela atriz maravilhosa, muito emocionada,
me agradecendo de eu ter mantido meu sobrenome russo judaico, Bacana. porque ela veio na Segunda Guerra e tinha um preconceito muito grande, uma discriminação, ela passou pelo nazismo, e ela mudou o nome dela, ficou Ida Gomes, como vários atores mudaram, tiveram que mudar o nome. O irmão é Felipe Wagner. Felipe né? Wagner. Ele é brasileiro. É. Também. E aí, quando ela veio falar isso para mim, aí que reforçou mais ainda a minha convicção de que eu tinha que manter o Berdichevsky. Que tá aí. fica para pronunciar, para o repórter, para o jornalista escrever, fica difícil. Mas hoje em dia fala. O pessoal fala, enrola a língua um pouquinho, mas A sai. Renata é Sochachevsky. É, Ela também, Sorra, a sua tesoura. Também são judeus, claro. Sochachevsky. acho que o pai era, não sei se o pai ou a mãe da Renata. É complicado. Acho que é. É, isso aí. Vem cá, eu tenho visto você em Plumas e Paetês. Ah, tá. Tá lá no canal Viva. Aham. Então, e você fez uma sequência de novelas nessa época, muito interessante. O que isso te ajudou na carreira para o teatro? Te deu apoio para ser... Foi maravilhoso, foi assim um sucesso muito inesperado. E uma outra linguagem diferente que a televisão, né? E o cinema. Eu tinha feito cinema antes de ir para a televisão. Então são 3 veículos bem diferentes, né? E eu dei a sorte de pegar um momento da televisão maravilhoso, em que a dramaturgia era muito boa, os diretores. Então, Cassiano Gabus Mendes, Gilberto Braga, Daniel Filho dirigindo. Foram as primeiras novelas que o Marcos Paulo, Denis Carvalho dirigiram. E tinha uma coisa incrível, porque assim, na época tinha uma proporção assim de 80% até mais de atores consagrados e o restante de atores novos, iniciantes. Então era uma escola, você aprendia ali com quem você contracenava. Depois, hoje em dia, é o inverso, né? São muitos atores jovens, inexperientes, e os âncoras de valor e de nome, com experiência. Eu acho que está equilibrando também isso, né? Eu acho que estamos vivendo uma grande transformação. Por exemplo, hoje em dia você vê atores negros fazendo personagens, não só personagens, núcleo de atores negros, que não existia não isso. tinha. Existia quando tinha escravizaura, quando você estava falando sobre A escravidão. novela tinha a temática. Os personagens eram Subempregados, subempregados, porteiros, né? Exatamente. Eu acho que a Zezé Mota, Zezé. virou. Zezé Chica foi, da Silva virou, né? Zezé foi Não, fundamental. antes, Foi antes? Não, Não. a Ruth foi Souza. Copa Ruth Souza. Que ela Souza. fez para um casal com o Marcos Paulo. Mas essas atrizes negras mais velhas, como Ruth Souza, a outra agora que nós perdemos recentemente, Léa Garcia. Léa Maravilhosa. Garcia, e outras, e Zezé, que militou, que milita até hoje, né, que foram fundamentais para essa geração que tá aí. Que Chica da Silva virou uma marca, né? Protagonista. Porque não havia protagonista negra. Não, e depois a Thaís Araújo fez na outra montagem. Manchete, né? Manchete. Então, na Manchete. Então, assim, essa mudança, que até tem pessoas que estranham isso, é uma mudança grande e que está sendo muito importante. Sim. E que daqui a pouco a gente já estamos vendo isso com uma naturalidade que não era visto. Era visto ainda com muito preconceito, né? Isso, verdade. Não, é necessário. Nossa, era necessário. Imagina, no Brasil ainda mais por cima. Mas eu acho que tem que ter também o mínimo de talento das pessoas preparadas. Com certeza. Porque não adianta você dar oportunidade, não. Dando pro cara aí para dizer que deu, aí o cara não segura a peteca. Não, de jeito nenhum. Tem que ter escola, tem que ter formação e tem que ter talento e vocação. Vocação né? também. Agora, no momento que nós estamos passando no país agora, né? Um está preso, não está preso, o outro não sei o que. Bom, enfim. A nossa cultura vai sofrer com esse tarifaço, você acha? Já está sofrendo, a gente já está sofrendo desde antes. A gente está sofrendo desde toda, antes. essa bomba que vem agora. Está muito difícil. Há muitos anos está difícil. Né? Os últimos anos, então, do governo anterior foi terrível, porque foi um fechamento. Quando você fecha, se você fecha 4 anos, possibilidades, né, de incentivar a cultura, você não sofre os 4 anos. Você vai sofrer no mínimo mais 4 seguintes. Né?
Então, as verbas, os incentivos, a fama que nós levamos de mamadores da lei, as pessoas nem sabem o que é lei de incentivos. Não sabem, não têm ideia. Isso desde antes, eu me lembro que na minha época tinha revistas, né, em que fotografavam os atores, artistas, e era uma coisa meio mentirosa de fotografar numa mansão, como se o ator... Lembra disso? Revista Amiga. Como se morasse aquilo. Assim, e muitos atores compactuaram com essa mentira, que é totalmente fora da realidade. Nós somos operários do nosso trabalho. Lógico que a gente quer prosperar em tudo na vida que você se dedica, você quer prosperar. E tem direito a isso, né? Tem uns que têm mais, que têm menos, que tiveram mais sorte ou não, que empreenderam melhor, outros não. Mas somos todos operários do nosso ofício, né? É verdade. E é isso. E esse, por exemplo, nós estamos passando uma dificuldade, não temos mais contrato fixo. Né? Foi todo mundo para a rua. De Tarcísio Meira... terrível. Miguel Falabella, todos os grandes nomes, tudo conhecido da gente, mas... Que futuro vai acontecer isso? Uma televisão pode fechar, virar só streaming, que a moda é streaming. Né? Você que é uma mulher que vem dessa batalha há tanto tempo, como é que você vê isso? Você acha que vai acabar esse elenco grande? Eu acho que não vai... Não sei te dizer. O esquema eu acho que já está mudando. Eles estão, obviamente, atentos a isso, né? Senão não teria Globoplay, streaming sendo produzidos. Estão se adequando, né? Mas eu acho que é uma questão da sociedade, né? O vínculo de emprego em todos os segmentos não tem. É muito comum dos jovens agora não quererem ter vínculo também, em outras profissões. E são de empregos temporários. Vou trabalhar agora aqui, vou juntar um dinheiro para viajar, daqui a pouco eu vou para outro trabalho. Isso acontece muito em outras profissões. Eu acho que a televisão não tem como... Nós temos uma televisão poderosa no Brasil, muito importante, que vende muito para fora. E eu acho que essa reformulação também estão percebendo, pelo menos eu leio sobre isso, críticas de que tem que ter novamente os veteranos aí, né? A gente carrega a carroça, agora eu já falo como veterana, mas fui jovem iniciante, a gente carrega a carroça, né? E dá possibilidade dos atores jovens aprenderem, né, com os mais velhos. Isso sempre foi assim, né? Aí impõe novelas dubladas, né? Aí acaba o trabalho. E dubladores também estão... Dubladores parece que está pior, né? Pior porque com a IA está fazendo tudo. Com a IA, né? Nós tivemos aqui, ainda há pouco, no outro podcast, a Cláudia Alencar e o Paulo Reis. E nós falamos isso, que eu acho que você também está nesse patamar de atores, artistas conhecidos do grande público, que tem uma bagagem enorme, tanto do teatro, cinema e televisão, né? Que isso você tem esse ativo quando você vai fazer uma peça de teatro, você tem um público que te acompanha, que conhece a sua história, né? E agora estão fabricando esses nomes influencers, essas pessoas, porque tem não sei quantos lá seguidores. E acha que isso vale para botar numa novela que vai segurar a peteca, né? E não se os dá famosos valor, influencers. Falar daqui agora. A história de vocês no teatro, no tablado, toda uma concepção. Não, e assim, eu ainda tenho um ponto também bom, assim, a favor, espero que seja, né? Porque eu lecionei durante muitos anos e trabalhei com muitos jovens, muitos atores. Então, que estão aí. E não só as pessoas que me viram na minha época de novela, mas dessa gente que convive comigo, que conviveu até hoje, né? Então, é bacana isso, né? Porque é uma renovação, mas ativa, né? Que está viva, né? Enfim. A quem... Você mais velho que eu. Fala. Você vai na frente. Pode falar. A quem... Nosso amigo Raul Gil, a quem você tiraria o chapéu e a quem você não tiraria o chapéu? De quê? Artisticamente. Sempre Fernanda Montenegro. Maravilha. Sempre a geração da Fernanda. O Atom Bastos agora em cena, tão emocionante. Essa geração é uma escola para mim, ainda né? A retidão da Fernanda Montenegro, o talento dela, a paixão pelo teatro. Eu me identifico completamente, eu sou de outra geração. Fui professora da Fernandinha Torres no tablado.
de vários, né? Tata Werneck, depois no Teatro Vila Lobos, onde eu lecionei. É isso, né? É gente que tem que ter gente preparada. Então, para ela, com certeza, o chapéu, reverência, joelho no chão. Aí tem uma questão que eu achei interessante. E ela está em cartaz. Ela está em cartaz, leitura, né? Fazendo leitura, fim de semana. Fazendo os episódios lá do meu podcast, lá do Rapidinho do Teatro, aí estudando, fazendo sobre o passado, né? Aí, sobre Dulcina de Moraes. Aí encontro depoimento da Fernanda Montenegro, dizendo que você não sabe quem foi Dulcina de Moraes. A Dulcina de Moraes era a grande mulher que revolucionou o teatro no Brasil e as pessoas não conhecem. Não conhecem. E a própria Bibi Ferreira também falou da Dulcina de Moraes. Bibi Ferreira, outra. Querida, como eu aprendi com a Bibi Ferreira. Eu estava com um espetáculo, né, antes desse que eu estou fazendo, que fiquei anos em cartaz, chamado Cartas de Maria Julieta e Carlos Drummond de Andrade. Eu fiz uma pesquisa de quase um ano desse material inédito e fiz esse monólogo e viajei pelo Brasil, levei para Portugal. Em Portugal, eu fiz primeiro no Porto e ia para Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, no Teatro Dona Maria, a Bibi estava em cartaz e ela me convidou para assistir da Coxia. É inesquecível, né? Porque ela tinha me dirigido na sauna. Era Piaf ou não? Não era Piaf, não. Puxa, agora me deu. Não era Piaf. Os grandes musicais, não? Não. A Lodói, My Fair Lady? Não. Ela sozinha. Maravilhosa. E aí. Cantando, né? Cantando, maravilhosa. Só no salto. Maravilhosa. E então tudo que eu escutei da Bibi Ferreira, ela me dirigindo, e depois nesses encontros, nesses momentos, nossa, ficou para a vida inteira e ficará. Eu penso muito nela atualmente. Quando é isso de chegar no teatro antes, esse ritual do teatro, o respeito com as pessoas que estão trabalhando com você. Tudo isso eu aprendi muito com ela nessa temporada que ficamos ensaiando muito tempo e tudo que eu escuto, né, que escutei de entrevista. Senhora, só uma perguntinha, que você falou na época de 64, Revolução. Eu era criança em 64. A cultura, mas ficamos um bom tempo, né? Sim. 20 anos no regime militar. Você já passou algum inconveniente numa abordagem policial? Lógico que não, abordagem policial não. Mas a primeira peça em grupo no tablado que nós fizemos chamava Dependências de Empregada. Era do João Carlos Mota, que era um dos integrantes dessa nossa turma de lá. E meia hora antes toca um telefone, o público todo na pracinha ali do tablado e esses atores conhecidos. Porque tinha tido um tempo que o tablado não tinha peças de adulto, né, de fora. Então era uma expectativa. Vamos ver se jovens, Independências de Empregada, um texto jovem, porque o João Carlos Mota foi um dos fundadores do Asdrubal trouxe trombone. Verdade. Né? Então era uma pessoa assim, ele dirigiu. Meia hora antes toca o telefone e censura proibindo a gente de ir. Eles alegavam luta de classes. Foi um horror, foi um trauma até hoje. No dia seguinte, foi a primeira vez que eu usei salto alto durante o dia. Porque eu não sabia nem andar naquilo. Eu fui com o Fernando Torres e o Fernando Peixoto, né, crítico de teatro maravilhoso e teórico. Fomos à censura federal, ao DOPS, né, para tentar liberar. Acabamos, tiveram uns cortes, liberamos, mas foi um trauma, porque nós éramos muito jovens, nós tínhamos 18, 19 anos, cheios de paixão, e não tinha absolutamente nada demais, era uma farsa. Que hoje em dia, qualquer programa de multishow, qualquer coisa, você vê esse assunto, e eles viam sempre por um viés político, como golpe, subversivos. Então, eu optei em seguir essa carreira nesse período de restrição absoluto. Eu fui muito corajosa, porque também a geração anterior, Leila Diniz Fati, né, que tiveram que desbravar mesmo o Teatro Oficina. Eu peguei carona nisso, né? Eu peguei um pouco esse colchão, mas continuei, como mulher, inclusive, tendo que me afirmar, me fazer respeitar e continuar na profissão, né? Foi nesse contexto, sabe? Entendi. A gente passou recentemente por uma situação muito difícil, quase que a gente retroage aí.
algum tempo. Naturalmente, eu acho que a democracia brasileira não está ainda livre, mas pelo menos mostrou-se firme contra os arroubos autoritários que tivemos por aí, ainda continua aí, né? Uhum. Mas eu acho que a gente vai tentar não, a gente vai conseguir vencer tudo isso. Se Deus quiser. Apesar do Trump, essa coisa toda, a gente vai continuar. E vai, talvez a democracia brasileira seja uma das principais do século XXI. Já estamos, gente, o Brasil sendo uma nação de primeiro mundo do século XXI, exatamente por causa da democracia que a gente vai poder sustentar. Enquanto os Estados Unidos estão entrando numa... É um horror, né? Num horror. Essa então, tendência. Dentro dessa... E essa coisa do emprego, o jovem não quer mais o emprego, carteira assinada. Então, esse mundo que a gente viveu e que a gente cresceu nele, talvez geralmente esteja indo embora. Sim, até porque nós estamos vivendo mais tempo. Então, o número de pessoas mais velhas que não vão ter a sua segurança na velhice, plano de saúde, aposentadoria, é uma grande revolução nesse sentido, né? E eu acho que o jovem vê disso aí, essa questão de não querer se prender à empresa, se prender... Eu já acho que está mais ou menos por aí. Porque todo mundo está reclamando, não sei se vou ter o plano de saúde, não sei se vou ter a aposentadoria, e o jovem hoje vai querer... O meu filho mesmo não quer nada com o INSS, não. Ele está fazendo as aplicações dele... o rapaz faz o teu INSS aí, pelo menos vai dar o dinheiro. Isso, o negócio de jogar, ele vai fazer uma parada que vai dar milhões, né? Faz a aplicação, barato, e aí vai ficar bilionário. Mas não vai ficar bilionário, ele sabe que vai viver daqui a 20, 30 anos, mas ele tem 5, 6 aplicações diferentes, não é um banco só. Porque se um quebrar, tem um outro. Eu acho são várias aplicações para poder de lá ele ter. Mas eu acho que isso na nossa plano mental, isso muda tudo. Muda tudo. E talvez essa coisa do teatro não ter mais uma semana inteira, só tem um dia. No máximo que faz 2 dias já está. É tão louco, porque a gente faz em sexta, aí você começa a esquentar, né? Porque ficou dia sem fazer. Sábado já é muito bom, domingo já está acabando. É muito frustrante, né? Verdade. Mas, o Fashion Mall ali é fácil para público? É fácil. É no meio, né? Não é barra e não é. Mas o teatro é muito confortável. Tem uma peça ao lado, são 2 salas, que está fazendo muito sucesso, que a vida passou por aqui, com a Cláudia Mauro, e que é muito bacana o texto dela e eles em cena. E é muito confortável o teatro, e o shopping também é muito agradável. E é perto do metrô. Então facilita, tem essa mobilidade assim, que facilita. Esse espaço que você está trabalhando aqui no centro, eles vão abrir também para temporadas? Então, vão. Volta e meia tem coisas, tem roda de samba, tem espetáculos, eles abrem também para ensaios de outras companhias, mas eu quero colocar um trabalho em cena. Eu quero colocar. A ideia inclusive foi essa. CCBB, tem tudo pertinho, já vai pertinho ajudando. CCBB, A plateia. É bem ali, 2 quarteirões CCBB do lado, sabe? Então é um fluxo bom, né, de revitalizar o centro. À noite é um deserto ali. Como é que funciona? Eu dou aula de 6 às 8. E depois? Depois saímos todos juntos para o metrô, a turma de Niterói vai para Niterói. Ainda não. A turma da Tijuca e a turma de Copacabana, Botafogo. E aí ainda é um horário bem razoável. E a tendência é ter um entorno com mais segurança, justamente para poder revitalizar. E eu tenho muita vontade de fazer na hora do almoço, sabe? Sempre tive já. Teve uma época que tinha, né? Tinha. Espetáculos. Alguns espetáculos. Não é? Que eu acho bacana, porque é um fluxo de gente tão grande aqui no centro da cidade. Eu fiquei muito encantada com isso, porque eu fiz as cartas do Drummond aqui no CCJF, o ano passado. Justamente em julho do ano passado. E eu adorei estar aqui na Cinelândia, do lado do metrô também, as pessoas vinham com facilidade. O Rival tem uma história. O Rival que tem história. Eu gostei muito desse entorno. E aí quando me convidaram para lá, eu falei, puxa, é possível, porque foi tão bacana, o centro do Rio é tão lindo, né? É muito lindo. Está muito abandonado, né? Muito assim guardado. Né? Economicamente, esses projetos esvaziamento viáveis? Olha, esses projetos, eles são muito acessíveis em termos de valor. Por exemplo, o preço do valor das aulas são bem acessíveis e eu quis que fosse assim, para poder atingir uma população que dificilmente iria para um curso mais de renome e tal. E
E a bilheteria dos outros eventos também são bem acessíveis. É fazer jus ao nome do espaço, mistura gente. Obviamente que muitas peças vão ter que ter subvenção para poder ter contrapartida. Né? Eu entrei para esse projeto novo que eu quero fazer lá na Lei Rouanet, para poder captar e tentar fazer com mais tranquilidade, mas poder fazer de uma forma que as pessoas vejam e poder até eventualmente fazer para alguns grupos gratuitamente, né? É um teatro palco italiano ou não? É uma sala multiuso, que são espaços longos, grandes, nos 5 andares. Então você tem a possibilidade de fazer arena, mais ou menos como o Sesc, sabe o multiuso do Sesc? Que você pode fazer arenas, pode fazer comportamento. Sobrados, né? Tudo sobrado. Muito comprido. E está dirigindo o espetáculo agora, para vocês seria bom até, né? Vocês têm um elenco pequeno. Olha, seria bom. Estamos fazendo a adaptação dos Cegos. Lindo. Eu fiz a adaptação, somos 4. Que legal. Todo mundo já com 70 anos. 70. Genial, é lindo. E a gente vai lá para outubro, estreia. Que bacana. Aí estão procurando espaço. Então. Estamos vendo aí. É bem legal. Sobre cinema, você fez algumas coisas mais... Fiz cinema bem no início, né, junto com televisão e tudo, e depois fui fazendo. Fiz Paulo Thiago, fiz o primeiro foi a Juricaba, depois a história de Delmiro Gouveia, fiz os 7 Gatinhos, foi quando eu conheci Nelson Rodrigues, e depois eu fui logo em seguida fazer a montagem da última peça que ele tinha escrito, A Serpente. Fiz o Vestido, né, do Paulo Thiago. Agora, recentemente, eu fiz Disney, streamings para Disney, Porta dos Fundos. Tenho feito menos cinema, eu gostaria de fazer mais, porque eu adoro cinema, adoro. Eu gosto desse tempo do cinema, que é mais artesanal, e que aí é um tempo que chega também mais junto com a maneira como eu gosto do teatro, mais artesanal, né? E eu gostaria de fazer mais cinema. Porque o ritmo das novelas agora também mudou, é outro, né? Mais lento. O Tuca Andrade falou que está mais lento, a produção está mais... que mexe muito na luz. Tá, eu fiz uma participação em Travessia, era uma cigana, e essa participação foi virando, ainda bem, e foi ficando, e virou uma participação muito importante no desfecho da história. Então foi muito bom para mim isso. E realmente é assim, do que o Tuca deve ter falado. Luz, é um tempo de preparação, não é mais aquela coisa toque de caixa. Tem um cuidado. E aí um amadurecimento da própria dramaturgia, do fazer, né? E pro ator é bom, pra gente é bom, né? Porque a gente tem um tempo também mais calmo, elaborado, né? Ali junto, né? De convivência. O resto, tu tava na boate... Tá com uma cara aí, que tá arrasado. Só vive em festa. Esse é outro Só chega em casa às 5 horas da manhã. É mesmo? Quem sou eu, né? Isso é passado. Entendeu? Só chega em casa às 5 horas da manhã. Vou ver. Né? Foi pro almoço ali, foi pra festa. Foi homenageado agora. Qual foi a homenagem que teve lá? Como é que foi a homenagem do show do Décio Faro? Foi muito legal. Domingo. Até a Além de Lima foi. Com 90 anos, foi me dar um abraço, já trabalhei com ela. E foi no bar ali bar restaurante, ali da Garota de Copacabana, que é Souza Lima, e ele canta esse Décio. Aí um dia ele me telefonou, vou lhe fazer uma homenagem, eu venho com o maior prazer e tal. Vi muita gente do passado, que eu não vejo há muito tempo, porque ele botou o flyer, né? O pessoal vinha vindo e tal. Então foi bonito, ele me chamou, aí ele foi no Google, aí começou a contar a minha história toda lá. Ele mesmo contou, né? Fez isso, foi o primeiro a isso, primeiro no teatro começou, né? O ré, veio lá de trás. Que você fez ré? Eu li o original. Eu lembrei, domingo fui ver o ré, lembrei de você. Você gostou? Gostei. Eles atualizaram ou não? Não, você acha que o texto é igual? Né? É uma peça datada, sabe que é uma peça. Mas está muito bem feito, uma produção. 30 atores em cena, cantando, só isso você fica deslumbrado, só com guardar a imagem jovem, guardar a imagem de hippie, assim, cabelão. Tudo guardar a imagem. Mas a gente sabe que é guerra do Vietnã, para fazer a ligação emocional que teve na época, nem pensar. Né? O Nu veio do final do primeiro ato, Hare Krishna, o Nu tá igual. Hare Krishna. Teve o Nu, tem o Nu, mas muito bacana. Em cima da aqui era uma escadaria com buracos. Então você chegava no teatro e hoje eu vou ficar nu e hoje eu não vou.
a direção escolhia quem ficava, para variar, né, um pouco. Então, e o casais, né? Eu sempre subia com a Sônia Braga, assim, que ainda não era, né? Pois é. Aí eu fiquei de mão dada com a Sônia Braga no frontal, né? E começou também a censura. Luz apagada, polícia na porta. Você estava lá, não? Eu não, Você pô. não era assim, né? Sua terceira profissão. Polícia na porta e a luz, pela liminar, foi abrindo aos poucos. E um foco em cada um colorido. E aquele lençol balançando igual uma água, né? Muito bonito, o elenco puxando aqui. Então aquilo era o final, era estarrecedor, porque aí dá blackout, Hare Krishna, que é a música tema, além do Aquários, né? Então, foi o pessoal, a Aracy Barbariano não ficava nua, é o preceito dela, né? Era mais jovem também. Ela não ficava, Armando Bogos não ficava. E eu achei lindo porque o espetáculo foi às 3 horas da tarde e o teatro aqui, que não é pequeno, estava lotado. 3 horas. Muito bom. É maravilhoso, Que teatro né? que vocês fizeram mesmo? Teatro Novo? Teatro Novo, que é a TV Educativa. TV Educativa, eu vi lá. TV Brasil. Eu vi lá. Veio de São Paulo já, já veio de São Paulo. Depois eu fiquei um pouquinho mais, mas saí fora, mais de um ano fazendo. Aí vieram os empresários americanos, escolheram gente do elenco para fazer Vitor Berbara, Promises, Bacará, com Jardel Filho, Rosemary, a gente vestido de terno, palco rotativo, aqui no ginásio. Aí escolheram uns, aí já ia começar a viajar pelo Brasil, o elenco original tinha saído já, começou a mudar, sabe? Aí o clima naquele, eram 3 meses de ensaio, Mário Aguidari, imagina, coreógrafo, Cláudio Petralli, de ator musical. Então a gente aprendeu muito, né? São 3 meses de cantar, dançar, e o pessoal ficou muito amigo, aí começou a sair um, saiu outro, aí ficou esquisito, sabe? E é uma coisa de se abraçar toda hora em cena. Eu acho que foi até meio frio, porque esfriou, começa a entrar coisas novas, gente que você não conhece. Aí no camarim fica sem. É uma família estranha. Teatro tem isso, né? A tua família é pequena agora, era uma família grande. Então, agora no Léo Maia, todo mundo começou a sair. Neuza Borges fez, Rosa Maria Cantora, que tem a cena dos 3 negros, deve ter lá, né? Os 3 rapazes negros e as 3 atrizes. Antônio Pitanga, primeiro elenco. Antônio Pitanga, vários atores. O menino é mais pra cá, né? Da Thaís Araújo. Ele não pegou, ele é mais jovem. E aqui é Botelho, né? É Botelho. Botelho e o menino Charles Miller, né? Eles são os diretores. Que bom, né? Que tem outro povo, outra gente conhecer. Outro momento para mostrar os Estados Unidos. O que eu gostei mesmo foi de ver o público. É outra maneira dos Estados Unidos. 3 horas da tarde, aquela plateia enorme, cheinha. Que legal. Isso é muito bom. Como é que está o teu público? Está crescendo, fizemos 2 semanas, vamos fazer mais 2 semanas, é sexta e sábado às 20 e domingo às 19 horas. E o público está indo, e está crescendo, e está sendo muito bacana. Fizemos uma estreia maravilhosa. O que te levou a querer montar esse espetáculo? Te convenceram? O que te convenceu? Me convidaram. Foi convidada, você leu o texto? Me convidaram. Gostei. Com a Débora. É com a Débora. A Bel Kuttner dirigindo, eu adorei o texto, achei corajoso esse ator jovem, empreendedor, e produzir, e com muita qualidade, a ficha técnica maravilhosa, o Sérgio Marimba na cenografia, Claudinho Lins na trilha musical, muito bacana, Marcelo Olinto nos figurinos, Paulo César Medeiros na iluminação. Então, assim, uma sofisticação de acabamento. Eu falei, eu vou nessa, quero fazer uma comédia, agora me diverti, adorei a personagem, e acho que estou na idade de fazer uma personagem assim, e divertida, porque não é uma velhinha tristezinha, choramingando e esperando os momentos finais. Ao contrário, querendo aproveitar cada segundo da vida, né? Ela se diverte, ela sai, ela faz ginástica, ela tem uma coisa com o corpo, enfim, uma pessoa colorida, solar. E aí eu caí nessa. E já tem a pauta depois daqui? Você já sabe para onde vai? A gente está estudando isso. Se a gente faz uma outra temporada ainda no Rio ou se a gente viaja primeiro. Estamos justamente nesses dias pensando... Sair do festival, vir para o centro da cidade? A gente está estudando ainda. Como a produção não é minha, então não sei assim detalhes. Mas a ideia e o espírito todo é seguir em frente, né?
Antes de começar aqui a nossa gravação, eu te perguntei, né, que você tem o Valdemar, né? Teus parentes que eram atores, né? É seu pai? O que era? Não, o meu pai, ele fez no início, né, ainda na juventude, ele foi da Vera Cruz, escrevia roteiro, foi da época do Nelson Pereira dos Santos, e em São Paulo. E porque os meus 4 avós vieram, né, da Bessarabia, Ucrânia, Romênia, e meus pais se casaram, se conheceram muito jovens. A família da minha mãe foi para São Paulo, do meu pai veio para cá, para o Rio. Mas o meu pai, adolescente, ele foi para São Paulo. Foi quando ele conheceu mais a minha mãe já e começaram a namorar. E eles foram tendo filhos, somos 5 filhos. Então ele teve que largar enfim, as artes, né? E aí ele foi para o comércio, um excelente falador, você conheceu ele. Sim. E Cheguei só que muitos anos depois, já com 60 anos, ele foi para a turma de teatro da Maria Clara Machado e começou a fazer muitas coisas em televisão. Ele tinha um physique de rôle muito bom. Então, ele era Papai Noel, ele fez o Peter Pan, fez o Barrica, ele era ótimo. Isso meu pai, o filho mais velho, né? O segundo irmão dele, faleceu cedo, com 50 anos, ele era um apaixonado por teatro, estudou com a Dulcina de Moraes. Ele se formou em cenografia e direção. Mas ele era rimo da família, né? Na época, imigrantes, e ele tinha que trabalhar para, né, ajudar na família e tudo. Então ele manteve um grupo de teatro amador durante 15 anos ou mais, chamado Temos, Teatro Amador do Monte Sinai, que era um clube que existe na Tijuca. Com um repertório maravilhoso que tinha, textos sensacionais, ele era muito culto. Então ele realmente me influenciou bastante, o Davi, e foi ele quem me pegou pela mão para me levar para o tablado, para Maria Clara Machado, foi o Davi. E que também, vários atores, o Jaime Leibovitch foi também do grupo do teatro, desse grupo de teatro, aquele outro comprido, agora sempre me faz os nomes, enfim, Jane Celeste, que hoje é uma professora de... foi aluna, foi atriz dessa companhia há muito tempo, era um cara muito bacana, muito bacana. Beleza, então, Psura, eu quero te agradecer imensamente por você ter nos dado a honra de vir participar dessa tarde aqui com a gente, bater um papo, que a gente conheceu um pouco mais da sua história, do teatro, da TV a gente já vê seus trabalhos, mas quem está assistindo também conhecê-la, e espero que a gente renove esse papo de uma outra etapa, que você venha trazer mais notícias, mais espetáculos que você esteja fazendo, e eu quero que você nesse momento possa falar tudo da peça de teatro, o horário, o dia, né? Tá. E como, se as pessoas quiserem te chamar para algum evento, para uma palestra, para uma aula de teatro, não sei se você faria isso. Sim. Como pode te encontrar? Tá. Qual é a maneira? Tá ótimo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É raro a gente ter um espaço de reflexão, de troca, né? Muito obrigada, é uma honra para mim. Eu vou falar então da peça no Teatro Fashion Mall, na sala Rosa Maria Murtinho, com o espetáculo da Pá Virada, a comédia da Pá Virada. Queria falar do espaço Mistura Gente, aqui no centro da cidade, onde eu dou aula. Então as turmas são às terças-feiras, das 18 às 20 horas, e é um grupo muito bacana. Estamos abrindo um outro horário às quartas-feiras. Eu tenho feito muitas palestras e cursos pelo Brasil. A maneira, eu acho que mais fácil de entrar em contato comigo é pelo Instagram. Né, na minha página do Instagram, Sura Berdichevsky. Eu respondo rapidamente e aí eu posso passar essas informações. O Espaço Mistura Gente tem uma página no Instagram e a peça também tem da Pá Virada Teatro também no Instagram. Com um elenco maravilhoso. O elenco Débora Duarte, Lucas Mimura e eu. Nós também já fizemos um contato com a Débora, no momento ela estava ensaiando, mas espero que ela também possa vir aqui bater um papo com a gente. Peço a você que leve o nosso convite a ela. Muito obrigado, Zé Maria, muito obrigado ao Papito, muito obrigado a Fernando Resch. Viva o teatro! Viva o teatro! Viva o teatro! Muito obrigado! Fotos, Maia, fotos!